Atos capítulo 3 e versículo 22, que nos diz assim: e tendo tirado a este, está falando de Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho disse: achei Davi filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias ao Senhor. Meus amados irmãos, os dois versículos que nós lemos fala da mesma pessoa, fala do mesmo homem. E a Bíblia está cheia de referência falando acerca do rei Davi. O Salmo de número 51 é uma oração de Davi. E o que levou Davi a fazer esta oração tão forte, tão profunda? Davi fala as palavras muito fortes no Salmo de número 51. E quando nós olhamos para a vida de Davi, desde o seu início até o fim, nós vamos ver que Davi era um homem muito compromissado com Deus. Teve lá os seus defeitos? Teve. Quem não tem? Teve lá os seus problemas? Teve. Quem não tem problema? Pecou, e quem não peca? A Bíblia diz que quem dizer que não tem pecado é mentiroso e não há verdade nele. Glórias a Deus. E então, desde o princípio até o fim, os irmãos conhecem muito bem a trajetória de Davi. A Bíblia diz que Davi, ele estava no campo apacentando as ovelhas de seu pai. De repente chega um homem na casa de seu pai, por nome de Samuel, um homem extraordinariamente usado na mão de Deus, um homem talvez o único que a Bíblia diz que Deus não deixou nenhuma das suas palavras caírem por terra. Tudo que Samuel profetizou aconteceu. E então esse homem chega na casa de Jessé de Belém, na incumbência de ungir um dos seus filhos, um rei para suceder o atual rei de Israel, que era o rei Saul. E diz que então, logo quando Samuel chega em Belém, diz que os sacerdotes daquela cidade chegam até Samuel e perguntam: é de paz a tua vinda? E diz que Samuel responde: é de paz? Eu vim para sacrificar ao Senhor. Samuel convida os sacerdotes para o sacrifício, e junto com os sacerdotes também vem Jessé. E então Samuel revela o propósito para Jessé, que ele estava ali porque entre os filhos de Jessé Deus tinha escolhido um homem para ser o rei de Israel. E então a Bíblia diz que Jessé tinha 8 filhos e diz que ele chama então o primeiro filho. Chama o primeiro filho por nome de Eliabe. E diz que quando Samuel ele olha para o primogênito de Jessé, quando ele olha para o Eliabe, ele disse consigo mesmo: certamente está aqui diante de mim o ungido do Senhor. Imediatamente o Senhor brada ao coração de Samuel e repreende-o
E o Senhor diz para Samuel: não vês que eu tenho rejeitado? Não atenta para a sua aparência, e nem tampouco para a sua estatura. Eita Deus, Porque eu, Senhor, não vejo como o homem vê. Glória a Deus. O homem vê o que está diante dos seus olhos, mas eu, o Senhor, olho para o coração. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Deus não vê como o homem vê. Deus não olha para a aparência do homem. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 2 e no versículo de número 6, ele diz lá que Deus não aceita a aparência do homem. O mesmo Paulo, escrevendo em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 31, ele diz que a aparência deste mundo, ela é passageira. Deus não está focando para a aparência de ninguém. E então isto marcou a chamada de Davi.